Nesses dias de quarentena, às vezes, alguma revista cai em nossas mãos. E olha a revista que me encontrou. E já percebemos de cara o personagem Napoleão Bonaparte entre os 100 homens que mudaram o mundo. Napoleão Bonaparte, puxa, todo mundo conhece a história dele. General, gênio militar, que se tornou imperador dos franceses e de quebra conquistou praticamente toda a Europa, quase toda a Europa. Ele era o senhor virtual da Europa. Ele deu nome a um período que ficou conhecido como Era Napoleônica. Mas Napoleão Bonaparte perde as guerras napoleônicas. E a pergunta do milhão é: onde ocorre a Batalha de Waterloo, a última batalha de Napoleão? E a resposta é... Fiquem com a gente para a gente descobrir a resposta, porque história é uma matéria genial. Após a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, que fica na Bélgica, os vencedores, os monarcas europeus, pensaram: como vamos definir os destinos da Europa? E se reuniram várias vezes no famoso Congresso de Viena. Vão respondendo aí na tarefa. Entre as datas de 1814 e 1815, e quem participou do Congresso de Viena? As potências vencedoras principais eram Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra. Também chamaram a França, agora sob uma nova dinastia. Na verdade, voltou a dinastia dos Bourbons. E os demais monarquias europeias também participam do Congresso de Viena. Mais uma resposta para o 8º ano. Qual o objetivo principal do Congresso de Viena? Congresso de Viena, Áustria, de outubro de 1814 a junho de 1815. Napoleão finalmente tinha sido derrotado. Então, embaixadores das grandes nações europeias se reúnem para redefinir o mapa da Europa e restaurar o antigo regime dos reis absolutos. Eles queriam passar uma borracha, apagar a Revolução Francesa. Mas seu objetivo mesmo era restaurar o absolutismo na Europa, seguindo alguns princípios. Primeiro, o princípio da legitimidade. Só seriam legítimas as famílias, dinastias, que ocupavam os tronos antes da Revolução Francesa. E os limites territoriais também voltariam a ser antes da Revolução Francesa. E o segundo princípio era a política do equilíbrio europeu. Não deveria haver opressão de uma nação sobre a outra, desde que isso seria feito entre as potências europeias. Elas se manteriam no poder. Isso foi o Congresso de Viena. Mas as ideias não morrem. As pessoas sim. Mas aquelas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade foram disseminadas pela Europa, principalmente pelo ditador general imperador Napoleão Bonaparte. Essas ideias ainda estavam lá no terreno fértil da Europa, estavam por todo... E aí, gente, para segurar essas ideias, o Congresso de Viena teve que montar um exército para abafar novas revoluções. E esse exército, outra resposta, ficou conhecido como Santa Aliança. Data: setembro de 1815, foi quando ele foi formado. Era um exército multinacional, participantes dos 3 países, Áustria, Prússia e Rússia. E qual o objetivo da Santa Aliança?
intervir em qualquer país que estivesse com uma revolução, para abafar suas revoluções liberais, nacionalistas, emancipacionistas, podendo perseguir trabalhadores, operários e até burgueses. Respondemos então, Congresso de Viena e Santa Aliança. Já estão pensando como era a Europa após a Era Napoleônica? E agora nós entramos no assunto da aula de hoje. Para isso vocês precisam relembrar do quadro, ou da pintura, ou da tela. Quando olhamos A Liberdade Guiando o Povo, de Delacroix, não podemos evitar sentir-nos implicados, imersos em seus ideais. Para conseguir esse efeito, o artista fez com que os amotinados se dirigissem em nossa direção, como se estivessem a ponto de nos invadir. O quadro se inspira nas jornadas revolucionárias, conhecida como as Três Gloriosas, dos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830. Significaram a queda de Carlos X, o último rei francês da família dos Bourbons, demasiado absolutista para os tempos que eram. Após relembrar o quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, que foi inspirado na Revolução de 1830, e o mais incrível é que o pintor conseguiu fazer um link com a Revolução Francesa de 1789, pois a Revolução de 1830, por muitos, foi apelidada de Segunda Revolução Francesa. É essa Revolução Liberal de 1830 que nós vamos estudar nesta aula. E para isso, nós vamos estudar um capítulo do livro História Universal, de Carl Greenberg, com o título de Da Restauração ao Liberalismo. Bom, já sabemos que queremos responder uma pergunta: como estava a Europa depois de Napoleão Bonaparte? Como ficou definido os rumos da França depois do Congresso de Viena? E quem assumiu o trono francês de 1815 a 1824 foi Luís XVIII Bourbon, irmão de Luís XVI, que literalmente perdeu a cabeça na Revolução Francesa. For too long had he dismissed our threats. Let him try to ignore us now. After ordering the death of the king, one man thirsted for control. Após a morte de Luís XVIII em 1824, quem assume o trono da França é seu irmão mais novo, Carlos X. Carlos X vai governar de 1824 a 1830. Presta atenção nisso. Guarda, Carlos X foi o rei que tentou restaurar o absolutismo na França, favorecendo a nobreza, indenizando os nobres que tinham fugido durante a Revolução Francesa. Foi o rei que ainda nomeava ministros impopulares. Por exemplo, Julius Polignac. Polignac encarnava, personificava os odiados poderes da nobreza e do clero. Conforme Carlos X se mostrava mais absolutista, ganhava cada vez mais inimigos. Entre os inimigos estava Talleyrand. Ele tinha contribuído decisivamente para a restauração borbônica, mas no ano de 1830 tinha se convertido em inimigo dos Bourbons. Outro inimigo dos Bourbons era Adolphe Thiers, fundador do jornal Le National. Era um jornal de oposição. E ainda tinha um parente do Carlos X, que era o Duque de Orleans, que não gostava dos Bourbons. O Duque de Orleans é o Luís Felipe. Bom, Carlos X, com seus ministros, deram uma jogada de mestre. E conquistaram, com as tropas francesas, conquistaram Argel. Com a conquista da Argélia, Carlos X recebeu um bom espólio.
e pode-se dizer que lançou as bases para o futuro império colonial francês na África do Norte. Se externamente estava indo bem, internamente Carlos X sofria com muitos problemas. O principal problema eram os atritos entre seu ministro Polignac e a Câmara dos Deputados. Carlos X resolveu de uma maneira muito simplista, dissolveu a Câmara dos Deputados. O único resultado disso foi o reforço da oposição. Então o rei resolveu com um ato decisivo e publicou as famosas ordenações. Quando o rei estava no dia 25 de julho de 1830, lá no castelo de Saint-Cloud, ele assinou as ordenações e as suas medidas eram: aboliu inteiramente a liberdade de imprensa. Proclamou a dissolução da nova Câmara dos Deputados, que ainda não havia nem se reunido. E ainda emendava uma lei eleitoral, aumentando o censo. Rei Carlos X assina as ordenações e no dia seguinte parte pacificamente para uma caçada. As ordenações foram publicadas no dia 26 de julho de 1830 e na manhã de 27 de julho, vamos lembrar que 27, 28 e 29 de julho vai entrar para a história da França como os 3 dias gloriosos. Então vamos lá. No dia 27 de julho, na manhã, Paris estava perfeitamente calma. Lojas e oficinas tinham fechado as portas, mas o jornal Le National não tinha fechado. E a multidão que se aglomerava ali, estava nas ruas, viu a polícia invadir o edifício do jornal e confiscando o jornal. Apesar das ordenações, o jornal manteve suas atividades. Bom, naquela manhã, o jornal levantou uma verdadeira guerra contra Carlos X e seus ministros, porque fez um artigo e publicou que, a partir daquela data, o governo perde o caráter de legitimidade, que lhe dava o direito à obediência dos cidadãos. No que diz respeito, resistiremos. A França decidirá até onde deve ir essa resistência. Fecha aspas. O protesto do jornal se espalhou por toda a cidade. Paris começava a agitar-se. Uma enorme multidão manifestava-se em frente ao palácio de Polignac, aos gritos de "Viva a Constituição!". Nas fileiras dos manifestantes encontrava-se gente de todas as classes e categorias sociais, antigos oficiais, artesãos, artífices, estudantes e principalmente operários que abandonaram suas máquinas. O motim aumentava e de repente surgiram as barricadas desse quadro que vocês estão vendo aqui. As pessoas corriam, encontrava-se de tudo, de velhas espingardas ou pistolas, e se armavam. Desencadeou-se então um combate. As 3 cores flutuavam ao vento, e a Guarda Nacional, dissolvida há alguns anos, voltou a formar-se sob as ordens do velho republicano Lafayette. Os combates aumentavam e o povo triunfava de hora em hora, até que 2 regimentos sublevaram-se e passaram para o lado dos revoltosos. Isso decidiu a sorte da batalha, porque aqueles policiais se ligaram que eles também faziam parte do povo. Os Bourbons perderam a capital. Paris estava dominada e o rei encontrava-se ainda em Saint-Cloud, fora da cidade.
Mas os relatórios vindos de Paris mostravam-se cada vez mais ameaçadores. Falava-se de um governo provisório que poderia até instalar uma república. O rei mantinha-se passivo. Não podia imaginar que o seu bom povo quisesse expulsá-lo. É aí que entra o Duque de Orleans na história. Porque Talleyrand convenceu o Duque de Orleans a ficar em Paris. E tanto Talleyrand como o Duque de Orleans e Adolphe Thiers agiam como representantes de uma monarquia liberal. Agora, o que é mais interessante, presta atenção na reação da burguesia. Porque na situação crítica de 27 de julho, o primeiro dos 3 dias gloriosos, a burguesia soltou um suspiro de alívio ao ver o povo armar-se e saber que era o único meio de derrubar os Bourbons. Mas, uma vez terminado o combate nas barricadas, uma vez Paris conquistada e expulso o rei, os burgueses apressaram-se a dirigir os acontecimentos. Afinal, não podiam de modo algum permitir a proclamação de uma república pelos operários. Isso seria catastrófico para os burgueses. Então, nesses escaldantes dias de julho de 1830, o liberalismo burguês ia conhecer seu grande triunfo. E muitos dizem que seria o replay da Revolução Francesa de 1789. Final da história. O Duque de Orleans ouviu os apelos calorosamente repetidos. E Luís Felipe foi a Paris. No dia 30, os parisienses viram Lafayette lado a lado com o Duque Luís Felipe. Carlos X compreendeu que era necessário abandonar a política francesa. A 2 de agosto, Carlos X abdicou do trono. Uma semana mais tarde, o ex-rei da França, Carlos X, entrava a bordo do navio que o levaria para a Inglaterra. E a 9 de agosto, o Duque de Orleans aceitava a coroa. Mas renunciou ao título de rei da França para se tornar Luís Felipe I, rei dos franceses, apelidado de o rei burguês. Luís Felipe vai governar de 1830 a 1848. E entender o que foi essa Revolução Liberal de 1830, nada mais foi do que um replay da Revolução Francesa e a substituição de um rei com tendências absolutistas por um rei de tendências liberal. A Revolução de 1830, para depois responder a tarefa, na França foi motivada por ideias liberais e nacionalistas que se opunham aos objetivos restauradores do Congresso de Viena. Isso foi a Revolução de 1830. Vamos tentar fazer um breve resumo da Revolução de 1830 usando este livro, do 8º ano. Então funciona assim. Na França, estudantes, trabalhadores e até burgueses saíram às ruas para enfrentar as forças do rei absolutista Carlos X, que havia assinado as ordenações de julho, restabelecendo os privilégios do clero, da nobreza, censurando os jornais e até aumentando o censo eleitoral. Além disso, tinha dissolvido a Câmara dos Deputados. Após 3 dias de luta, os 3 dias gloriosos, 27, 28 e 29 de julho de 1830, o povo saiu vitorioso, obrigou o rei Carlos X a abdicar e exilar-se na Inglaterra.
com a vitória contra o absolutismo. Ficou conhecido essa revolução como Revolução Liberal de 1830. E os burgueses fizeram uma opção. Eles optaram por oferecer a coroa ao Duque de Orleans, Luís Felipe, que vai ficar conhecido como Luís Felipe I, o rei burguês. Espero que tenham gostado. Essa matéria é para o 8º ano. Valeu, pessoal!